Vamos conversar com o professor Eli. Agora é difícil, hein, professor? Me ajuda aí, porque também ninguém é de ferro, né? Professor, bom dia. Bom dia, bom dia. Me ajuda no seu sobrenome. Eli Borochovicius. Tá fácil, Borochovicius, tá bom. Conhecidíssimo professor Borô, não é? Lá na PUC Campinas, diretor regional, enfim, um homem ligado a finanças, a problemas relativos à educação financeira, inclusive para as escolas e empresas também, não é, professor? Exatamente. A gente tem trabalhado com educação financeira desde crianças de 8 anos de idade até finanças pessoais, e a gente entra na administração financeira nos cursos de ensino superior. Professor, nós vivemos hoje esse impasse, né? Juros e investimentos. Juros elevados e investimentos caríssimos que acabam inviabilizando qualquer empreendedor nesse país. Qual é a sua visão sobre isso? Como é que as pessoas hoje podem sobreviver, né? Houve uma pergunta aqui que chegou de um ouvinte que não quis se identificar, sobre empréstimos com tabela price, que conversávamos com o Dr. Meschiati Nogueira há pouco, empréstimos feitos na base da tabela price e outros pelo CDC. Qual é o mais vantajoso? Como é que o senhor avalia esse quadro financeiro complicado que nós vivemos hoje? Bom, o que está acontecendo é o seguinte, quando a gente fala em finanças, a gente precisa começar a entender a questão da taxa de juros básica, que é a taxa lá do Banco Central. A primeira coisa que as pessoas normalmente confundem é quando a gente fala de taxa Selic. A taxa Selic, o pessoal está dizendo, a Selic hoje está em média 11% ao ano. Sim. Na verdade, essa é a taxa Selic meta, essa é a meta do governo. A taxa Selic é uma taxa diária. Sim. Então, a taxa básica de juros, que é essa taxa diária, é que move a nossa economia. Hoje nós estamos com uma taxa Selic muito elevada. Isso significa que o país, para sobreviver, ele precisa pagar uma taxa de juros elevada. Ela está sendo usada até para reajustar multas com a Receita, né? Ela está sendo utilizada para uma série de ações, porque nós tivemos a queda da TR, né, que é a taxa referenciada. Então, para reajuste de poupança, inclusive, hoje nós temos a Selic, porque a Selic muito elevada significa que o governo precisa pagar um valor mais alto pelos seus próprios títulos. Sim. Então, o governo emite seus próprios títulos pelo Banco Central e paga juros por isso. Para atrair, então, o comprador. Exatamente. Então, como essa é a taxa básica de juros, quanto mais alta for a taxa básica de juros, mais altas são as demais taxas. Isso significa que você acaba inibindo um pouco o consumo, porque você tem uma taxa de crédito mais elevada. E aí é uma ferramenta que o governo se utiliza para poder conter um pouquinho a inflação. Bom, e tem conseguido contê-la? Olha, tem conseguido conter um pouco, mas a gente sabe que taxa básica de juros muito elevada, ela é muito boa para o investidor. Afinal de contas, é uma renda fixa, eu tenho um risco muito baixo, então o investidor acaba saindo da renda variável, ele entra na renda fixa comprando títulos do governo e você desestimula o consumo. Então, se por um lado você contém a inflação, por outro lado você está desestimulando a economia. Agora, eu tenho um pouco de preocupação em fazer a próxima pergunta para não misturar política, que não é o caso, com o tema investimento e juros, não é? Mas, enfim, acaba misturando, enfim, eu não gostaria que a resposta fosse tendenciosa no lado político, eu sei que não será. Mas o que acontece, então? Esse governo hoje já fez o que tinha que fazer
fazer para conter a inflação? Ou há outras medidas daqui para frente que poderão aí estabilizar esta crise financeira, se eu puder chamar assim, né? Ou, se não, o senhor me corrija, que o país passa? Porque me parece que essa medida de subir a taxa Selic e descer a taxa Selic, e conforme inclusive as oscilações do dólar, né? Parece que isso já foi tentado e não está resolvendo o problema, né? Bom, isso não resolve completamente o problema. O problema da inflação é você tirar o poder de compra das pessoas, né? Você consegue conter um pouco a inflação, mas isso desestimula a economia, o que não é bom. A gente sempre precisa encontrar o equilíbrio dessas coisas. Esse governo, no meu entendimento, não conseguiu ainda encontrar esse equilíbrio. De novo, se por um lado você sobe a taxa básica de juros, e isso é um tiro no pé, porque afinal de contas a taxa básica de juros é aquilo que o governo próprio paga, então ele contém um pouco a inflação, por outro lado ele aumenta a dívida pública, né? Eu entendo, na verdade, que existe um problema muito sério, e aí é uma questão de mostrar números, de você, por exemplo, fazer uma cabide de empregos no governo. A pessoa está desempregada, você abre um edital, você emprega essas pessoas, mas isso aumenta a dívida do governo, né? Então, o entendimento que eu particularmente tenho é que se faz necessário rever a necessidade desse gasto adicional que nós tivemos nesses últimos 12 anos com o funcionário público, né? É que aumentou demais, mas essa é uma prática desde a monarquia, não é não? Empreguismo é um negócio no Brasil que vem de uma longa tradição, não é, professor? E é muito difícil a gente eliminar isso, mas eu particularmente vejo como solução de muito longo prazo, não prejudicando as pessoas que já entraram nesse sistema, mas cortando essas benfeitorias, essas coisas boas para os próximos que virão. Então, coisas, por exemplo, que eu particularmente não concordo muito é com, por exemplo, uma previdência garantida 100% para 2 mandatos em 8 anos de governo. Isso é um absurdo, né? Todas as pessoas que trabalham hoje e que fazem girar a economia precisam trabalhar 30, 35 anos. Por que motivo só 8 anos para funcionário público? Ou, se a gente está falando aqui basicamente dos nossos políticos, isso não faz muito sentido, né? Não faz nenhum sentido. Os militares, a mesma coisa. Então, para eu não tirar o benefício dessas pessoas que estão hoje, eu acredito que é possível cortar daqui para frente. Então, olha, os próximos que entrarem nesse esquema não terão esse benefício. Porque hoje dá a sensação que a maior parte das empresas vive direto ou indiretamente do próprio governo ou dos governos, quer seja municipais, estaduais ou federal, né? O governo federal. Porque a empresa presta serviço para uma prefeitura, a empresa presta serviço para o estado ou para o governo, né? Para a União. Quer dizer, é aí que ele tem lá milhares de funcionários, grandes verbas, né, para fazer obras magníficas. Agora, o dia a dia da cabeleireira, do pintor de parede, do padeiro, né, ou mesmo quem está vivendo na atividade de liberal, é complicado, não é? Dos professores. Professor. Não, parece que professor, então, é uma atividade absolutamente sem infraestrutura. Não há necessidade de fazer com que o professor tenha recursos para comprar livros, por exemplo. Exatamente. Né? E você sabe, eu li, nesse momento não me lembro exatamente onde eu li, mas foi um negócio muito interessante, porque para livros não se paga impostos, né? Porque é cultural. Sim. Se o governo não tem condições de aumentar o salário do professor, por que não reduzir a carga tributária para ele, já que ele é gerador de conteúdo? No mínimo, né? No mínimo. Então, quer dizer, existem várias ferramentas que hoje o governo dispõe. Mas isso é questão de prestígio, caríssimo professor. Também. Eli Borochovicius, olha só que eu já acertei.
Isso é uma questão de prestígio, porque a FIFA veio aqui para o Brasil e não vai pagar nenhum centavo de imposto. Exatamente. O senhor sabe o que é isso? Isso é uma coisa maravilhosa. E olha, é uma entidade hoje que nós temos que respeitar, porque por trás da FIFA existe lá a Interpol. O senhor já viu como isso está para verificar se há impressão de bilhetes feito por quadrilhas, desses ingressos de jogos. Então ela está com tentáculos em todos os segmentos importantes do planeta, né? E os professores aqui vivem com um salarinho razoavelmente baixo, né? Não é só essa categoria, mas, enfim, a categoria que forma o indivíduo e o cidadão, né? Que é o professor. Eu acho até que professor de ensino, nem sei se chama isso ainda, primário, ensino fundamental, devia receber muito mais que professor, ou igual, a professor universitário. Igual não, porque também o universitário hoje já está com um salário lamentável, né? Perto do que já foi. Além do que, ele deveria ter benefícios voltados à sua própria capacitação, que claro, isso também não tem. Claro. Né? Ele precisa estar devidamente preparado para que ele possa preparar o próximo. Aqui se fala muito em hospital, mas não se fala no especialista, no enfermeiro, no médico, né? Se fala em escola, mas não se fala em professor. Olha, é uma tragédia essa coisa de querer mostrar faraonicamente obras, né? Todo mundo gosta de mostrar a obra, mas quem está trabalhando ali no dia a dia, esse não vale nada. É verdade. Nada. Professor, com relação a empréstimos com base na tabela Price e CDC, o que é melhor para o cidadão mortal comum? Bom, quando a gente fala em crédito direto ao consumidor, existe, quer dizer, uma taxa já pré-determinada. Sim. Tá? E aí, quer dizer, eu vou trabalhar basicamente com aquilo que é oferecido por bancos, claro, para facilitar. O crédito direto ao consumidor, ele normalmente tem uma garantia por trás. E isso faz com que a taxa caia, em especial se essa garantia ela tiver alta liquidez. Então, se for fácil tomar o bem e revender esse bem, eu consigo reduzir a minha taxa. Por exemplo, um imóvel. Por exemplo, um imóvel. Se for um imóvel de valores mais baixos e que eu tenha maior facilidade de vender, sim, portanto eu tenho uma maior liquidez em imóveis de valores mais baixos, eu consigo trabalhar taxas menores. Quando eu aumento o valor do imóvel, eu já tenho uma quantidade de pessoas demandando esse tipo de imóvel menor, portanto eu reduzo a liquidez. Quando eu tenho menor liquidez, é mais difícil transformar isso em dinheiro, portanto colocar de volta esse imóvel na praça, e aí eu sou obrigado a trabalhar com taxas maiores. Perfeito. E a tabela Price nada mais é do que o sistema de amortização de uma determinada dívida. Então eu tenho alguns sistemas de amortização. A tabela Price ela me permite amortizar a minha dívida com pagamentos iguais. Sim. Então, se eu estou trabalhando com 30 meses para pagar, são 30 meses cujo pagamento é o mesmo. Sim. Existem outros modelos, como o SAC, que é o sistema de amortização constante, cuja amortização será constante e não o valor a ser pago. Voltando à tabela Price, é o mesmo, que não significa que seja benéfico para quem tomou esse empréstimo. Depende, obviamente, da taxa, né? Quanto maior for a taxa aplicada na tabela Price, mais complicado fica para pagar. Perfeito. Está absolutamente claro. Me explica, por favor, o que é The Money Camp. O senhor que é diretor regional, né? Isso. O The Money Camp é uma empresa de educação financeira que nasceu em 2002 nos Estados Unidos, veio em 2006 para o Brasil, foi trazido pela nossa CEO, que é a Silvia Lambert, e que acredita, e todos nós acreditamos muito, na educação desde criança. Então, o The Money Camp é uma empresa que trabalha a educação financeira para crianças a partir de 8 anos. Mas por que 8 anos? Porque a criança precisa pelo menos saber ler e escrever para poder entender o conceito da educação financeira.
E o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho lúdico, é um trabalho sempre com atividades, e a gente mostra a questão da cultura de você poupar, de você investir, para ter uma renda passiva suficiente para pagar as suas contas dentro da qualidade de vida que cada um escolheu. E esse é o real conceito da independência financeira. Maiores informações, a gente tem um site? Não? Olha, para maiores informações tem um site, que é o www.themoneycamp.com.br. E nós temos também o Facebook, é só entrar no Face Money Camp. Ok. Eu conversei com o professor Eli Borochovicius, professor de Finanças e Gestor de Orçamento da PUC Campinas, também diretor regional, certificado e licenciado do The Money Camp, empresa de educação financeira voltada para escolas e empresas. Obrigado pela sua participação no Direito Nosso de Cada Dia. Eu que agradeço, sempre que precisar, estou aqui à disposição.